Superior Tribunal de Justiça. Ele foi criado em 88, com a Constituição de 88, com a função de preservar a interpretação adequada e a unidade do direito federal. Por isso que a gente fala que ele é o guardião da lei federal, em relação às causas julgadas pelos tribunais federais comuns e os tribunais estaduais. A ideia era tirar um pouco da sobrecarga de processos do STF, principalmente dos recursos extraordinários. E interessante que, junto com o STJ, funciona a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados, a Infam, que é um órgão constitucional, e o CNJ, que também é um órgão constitucional, o Conselho Nacional de Justiça. Competências do STJ, mesma coisa, vão ter as originais e as recursais, divididas em ordinárias, e no STJ a gente não fala de extraordinárias, a gente fala de especiais, tá? Então, originariamente, crimes comuns é bem paralelo com a do STF, tá? Se o STF julga presidente, aqui julga governador, tá? E nos crimes comuns e de responsabilidade, desembargadores do TJ, TRF e TRE e TRT, tá? Ali é TRE, que é o Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal Regional do Trabalho. Mesma coisa, se o STF julga os dos tribunais superiores, o STJ vai julgar os de segunda instância. Membros dos tribunais de contas dos estados, membros dos conselhos ou tribunais de contas dos municípios. Só tem 2 municípios que tem tribunal de conta, que é o município de São Paulo e do Rio de Janeiro, tá? Os outros não tem. E os do Ministério Público da União, que oficiam perante tribunais. Então, se ele já oficia perante Tribunal de Justiça, ele não vai ser julgado pelo próprio Tribunal de Justiça, por questão de imparcialidade, ele é julgado daí pelo STJ. Mandato de segurança e habeas corpus, contrato de ministro de Estado, comandante da Marinha, do Exército, da Aeronáutica ou do próprio tribunal. Habeas corpus, quando o coator ou o paciente, né, ou seja, a pessoa que está prendendo ou a pessoa que está sendo presa, ou que está sendo ameaçada de ser presa, né, for alguma das autoridades das hipóteses anteriores, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral, e tem que olhar lá da Justiça Eleitoral, conflito de competência entre quaisquer tribunais, o STF julga entre Tribunal Superior e outro tribunal, né? Então o STJ entre tribunais de diferentes estados, por exemplo, ou ressalvados conflitos de competência confiado à jurisdição do STF, que a gente já tinha dado uma olhada, bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculado. Então, juiz do Mato Grosso com o tribunal de Mato Grosso do Sul, tá? Conflitos de atribuição entre autoridades administrativas e judiciárias da União, ou entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro, ou do Distrito Federal, ou entre um destes da União. Mandado de injunção, quando a elaboração... Mandado de injunção, ele é A ideia do mandado de injunção é você garantir um direito subjetivo que está sendo negado pela falta de uma norma regulamentadora. E aí, diferente da ADI por omissão, mas está faltando a lei em abstrato e ela deveria existir, o mandado de injunção é pessoal, direito subjetivo, eu estou tendo o meu direito tolhido pela falta daquela lei. E aí eu não estou entrando para que a lei seja feita, até porque eu não tenho competência para isso. Mas eu estou entrando para que o meu direito, que eu deveria ter, mas não tenho porque faltou a lei regulamentando aquele direito, para que eu consiga, ou faltou um decreto regulamentando uma lei, para que eu consiga exercer esse direito, porque a mora do poder legislativo ou do poder executivo não pode tirar o meu direito. Então, mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal da administração direta ou indireta, excetuados os casos de competência do STF, órgãos da Justiça Militar Eleitoral. Basicamente, a diferença aqui, eu vou para o STF se eu tenho um direito que deveria ser regulamentado por lei e não foi. Né? Sei lá, o direito de greve do servidor público até hoje não foi regulamentado por lei. Aí eu sou um sindicato querendo entrar em greve e está sendo negado o meu direito de greve pela falta da lei. Aí eu vou para o STF, porque é uma questão de uma desobediência a um comando constitucional. Ou não, existe uma lei que regulamenta o direito, mas falta um decreto para falar, sei lá, onde que eu tenho que entregar a documentação, o que eu tenho que protocolar. E aí a administração pública, o Poder Executivo, por exemplo, não fez essa regulamentação, mas eu tenho o meu direito, eu não posso ser tolhido, eu entro com mandado de injunção, aí poderia ser no STJ. Tá? Reclamação para preservação da sua competência, então
mesma ideia lá do STF para algumas decisões. A gente tem, por exemplo, o julgamento de recursos repetitivos, que vocês vão dar uma olhada lá quando vocês forem ver processual 4, eu imagino, que é quando vocês veem recursos. Garantia da autoridade de suas decisões, então o STJ tomou uma decisão que não está sendo cumprida, cabe uma reclamação. Homologação de sentença estrangeira, vocês vão ver isso mais em direito internacional público. Uma sentença estrangeira que precisa ser cumprida aqui no Brasil, ela precisa ser homologada, isso é feito pelo STJ. Ou concessão de exequatur às cartas regatórias é quando uma diligência precisa, sabe? Vai ser o tribunal lá na Itália precisa ouvir uma testemunha. Essa testemunha está no Brasil, eles não têm jurisdição aqui. Eles mandam uma carta rogatória pedindo que um tribunal brasileiro, o judiciário brasileiro, faça audiência. Então, espaço pela STJ, entre outras que estão lá no 105, inciso 1. Então, vocês veem também que aqui é muito mais que simplesmente a garantia da lei federal, né? Vai além disso, mas a essência está na garantia da lei federal. Isso vai aparecer mais nos recursos especiais. Mas o STJ também julga recurso ordinário. O que vai ser o recurso ordinário no caso do STJ? O processo começou na segunda instância. Então, a segunda instância é a instância originária. Começou no TJ, começou no TRF. Por quê? Porque, por exemplo, é um prefeito que está sendo julgado por um crime. Ele não vai ser julgado na primeira instância, ele vai direto para o TJ e aí ele pode fazer um recurso ordinário para o STJ. Então, habeas corpus e mandado de segurança decidido em única ou última instância pelos TRFs ou TJs, quando a decisão for denegatória. Então, negou o habeas corpus. Seja porque começou no TJ ou começou na primeira instância, mas aí teve um habeas corpus no TJ, tá? Se negou o habeas corpus ou mandado de segurança, não concedeu o direito, pode ir para o STJ em recurso ordinário. Causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional de um lado e de outro município ou pessoa residente domiciliada no país. Então, os Estados Unidos está me processando. O meu recurso ordinário vai ser julgado pelo STJ. Ou recursos especiais, esse aqui que é o mais interessante aqui pra gente. Então, o recurso extraordinário, cuidado com a sigla, tá, gente? Recurso extraordinário, a sigla é RE. Então, se vocês verem RE, é recurso extraordinário, significa que é lá no STF e tá, grosso modo, tá questionando a constitucionalidade de uma lei. Né? Grosso modo, que a gente viu que tem hipóteses. Todas têm a ver com constitucionalidade, mas podem ser um pouco diferentes. Os recursos especiais, como eles vieram depois, aí teve que fazer uma nova sigla, ficou RESP, tá? Então, RESP, ele é feito no STJ contra decisão judicial em única ou última instância, então pode ter começado no TJ ou pode ter começado antes e subido, que contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhe vigência, desde que essa negação de vigência não seja por afronta à Constituição, que seria invalidade, na verdade, tá? Você falando que aquela lei não é vigente quando, na verdade, ela deveria ser, então você vai fazer, ou no seu entendimento ela deveria ser, você faz um recurso pro STJ. Por exemplo, tá, gente? Só para dar um exemplo. Eu estou alegando que uma lei foi revogada por uma lei posterior. Aí não é questão de constitucionalidade, é questão de lei posterior revogar a anterior. E a outra parte está falando que não, aquela lei ela continua válida, porque não houve uma revogação explícita e implicitamente não tem nada que contrarie. E aí a parte vai recorrer, se for negada a vigência à lei federal, ao STJ. Julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal. Então, o Tribunal de Justiça falou que um ato era válido, só que eu estou questionando que aquele ato, aquele decreto do governador, por exemplo, ele viola a lei federal. Então, vai para o STJ. Der a lei federal interpretação divergente... só uma questão interessante. Por que lei federal? E a lei estadual? O STJ não é guardião da lei estadual. Quem vai guardar a lei estadual é o Tribunal de Justiça do próprio Estado. Aí é ele que vai julgar o ato, se o ato de governo é válido ou não em face da lei estadual. Tá? Decisão que der à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Essa hipótese C aqui é a que mais motiva o recurso especial. E o STJ ele é muito chato com esses recursos. Tá? Se você não tiver um desses, ele não aceita o recurso especial, porque é a mesma coisa.
A ideia do recurso especial, assim como do extraordinário, não é julgar da forma mais justa o seu caso, é resguardar a validade da lei federal e dos tratados internacionais, que também tem força de lei federal, tá? Então, ele não vai julgar aquele caso só porque o seu direito está sendo tolhido, ele vai julgar para que a lei federal seja feita válida. Essa é a intenção. Esse C tem mais a ver com unificação de interpretação. Então, tem uma lei que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul está julgando de um jeito, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso está julgando de outro, e eu estou no Mato Grosso, mas eu quero a interpretação lá do TJRS. Né? Eu dei esse exemplo porque o tribunal, eu não sei se hoje ainda é, mas eu lembro que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul era assim, o que tinha as decisões mais diferenciadas, então era um que era muito pesquisada a jurisprudência dele, até para você poder fundamentar que o seu recurso especial deveria subir para o STJ, né? Porque é difícil fazer subir esse recurso. Então, você fala, ó, tem tribunais dando decisões diferentes, então o STJ tem que bater o martelo sobre qual interpretação que deve prevalecer. E aí ele pode até editar uma súmula, não uma súmula vinculante, tá? STJ não edita súmula vinculante, só STF, mas uma súmula comum, ele poderia até editar se isso for recorrente, para unificar a jurisprudência. Então a hipótese desse C é unificar a jurisprudência dos tribunais de segunda instância. Conselho Nacional de Justiça, ele foi criado com a emenda constitucional da reforma do Judiciário, em 2004, se eu não me engano. A ideia é criar um conselho para cuidar de questões principalmente administrativas do Judiciário e também do Ministério Público, no caso do o Conselho Nacional do Ministério Público, que também existe, a gente não vai aprofundar nele, mas também existe. Mas não só questões administrativas, mas as próprias garantias dos juízes, né? As que a gente estudou quando a gente falou do Poder Judiciário, a questão das garantias e também das vedações, de certa forma. Fazer processo disciplinar contra juízes também pode ser feito pelo Conselho, pelo CNJ. E é uma garantia de independência do Judiciário. Até porque em muitos países isso era colocado a cargo do executivo, do ministro da Justiça, muitas vezes, então poderia gerar uma interferência. A ideia de você ter um conselho que faça parte do próprio Poder Judiciário. Ele se compõe de 15 membros, com mandato de 2 anos, admitida a recondução, e esses membros, eles são meio que fixos, né? Fixos assim, no sentido, um é o presidente do STF. Então quem for presidente do STF é membro do CNJ. Inclusive quem preside o CNJ, né? E na falta do presidente, o vice-presidente do STF também atua como uma espécie de vice-presidente do CNJ, mas ele não atua como um membro efetivo, só substituto. Um ministro do STJ, um ministro do TST, Tribunal Superior do Trabalho, um desembargador de Tribunal de Justiça, um desembargador de TRF, um juiz estadual, então você tem representatividade até da primeira instância, e um juiz federal, um desembargador do TRT e um juiz do trabalho, um membro do Ministério Público da União. Então lembra aquela que a gente viu quando a gente falou do quinto constitucional, a ideia de você ter representatividade mais plural nos órgãos do judiciário? Aqui no CNJ não é diferente, tá? A ideia é ter um membro do MP também, um do Ministério Público Estadual e 2 advogados, além de 2 cidadãos de notável saber jurídico, reputação ilibada, um sendo indicado pela Câmara e um pelo Senado. Todos esses, exceto o presidente do STF, né, que é ele, ponto, acabou, tem que ser nomeados pelo presidente da República e aprovados pelo Senado, além de ter regras próprias de indicação, tá? Então, do Ministério Público Estadual é indicado pelo próprio órgão de classe do Ministério Público, os advogados pelo Conselho da OAB, o ministro do STJ é indicado ali pelo próprio STJ, então tem regras, vocês podem dar uma olhada lá no 103B para ver as regras específicas, tá? Em linhas gerais, compete ao CNJ zelar pela autonomia do judiciário e o cumprimento do Estatuto da Magistratura. Ou seja, autonomia do judiciário, garantir as garantias, né? Ficou meio feio, mas fazer com que as garantias dos juízes sejam válidas. E o cumprimento do Estatuto da Magistratura, fazer com que as obrigações dos juízes sejam cumpridas, né? Além de ter função de administração do judiciário como um todo. Cada tribunal tem função de administração do próprio tribunal, mas o judiciário como um todo ele vai ser administrado pelo CNJ. Tá? As competências vocês podem dar uma lida lá no 103B, parágrafo 4º, para ver mais especificamente quais são essas competências.
E o STF, ele não é submetido ao CNJ. Lembra lá que a gente viu na tabelinha que ele fica meio puxado de lado, porque o CNJ ele não é um tribunal jurisdicional, ele não vai julgar ninguém, tá? No seu processo de processos administrativos mesmo, dos próprios juízes, né? Mas o CNJ ele não é um órgão jurisdicional, não vai julgar ninguém. Então esse é o motivo dele ficar ali meio de lado naquele esqueminha. E ele fica abaixo do STF porque o STF não é submetido ao CNJ. Isso foi julgado pelo STF na DI 3367. Aí você vai falar, mas o próprio STF falou porque não queria ficar abaixo. Não, tem motivos. Primeiro, o STF ele tem um regime político disciplinar próprio, regido pela Constituição, aquela questão de poder sofrer impeachment, o ministro do STF, né? E aí que vai ser. Então tem toda a forma de julgamento colocado pela Constituição, então não faria o sentido do CNJ julgar. Além disso, compete ao STF processar e julgar ações contra o CNJ. Então, não faz sentido. Se o STF vai julgar ações contra o CNJ, ele não pode estar abaixo do CNJ, né? Eu não posso julgar o meu patrão, vamos dizer assim. Então, você tem essa independência em relação ao CNJ.